Olá pessoal, sou a professora Melanie e estou aqui mais uma vez para outra aula preparada especialmente para você. Hoje eu escolhi uma aula que é o que preocupa a maioria dos nossos jovens do ensino médio, né? Nossos adolescentes do ensino médio, que é a famosa redação. Principalmente os que estão aí se preparando para o Enem, né? E esse ano tem uma preocupação ainda maior, que é essa quarentena, esse isolamento, que vai prejudicar ainda muitos, né? Então, quando a gente fala em redação, a gente deve ter em mente que ela tem uma tipologia textual. Essa tipologia, ela já vem lá, né, delimitada no início, e em geral ela pede para se fazer uma redação de tipo dissertativo argumentativo. O texto dissertativo, ele pede para nós um ponto de vista, né? E argumentativo é porque eu preciso defender esse meu ponto de vista com argumentos. Então fica mais fácil de pensar, né, por onde começar esse meu texto. Então, um texto dissertativo, ele fica muito diferente do texto narrativo. E eu gostaria que vocês entendessem um pouco esse narrativo para conseguir fazer mais facilmente o dissertativo. Um texto narrativo, ele possui elementos, né, da narrativa, e aí ele vai possuir personagens, tempo, espaço, enredo. Por exemplo, hoje fui ao supermercado, não comprei muitas coisas, mas o que eu comprei veio pelo dobro do preço. Vejam que aí nós temos uma personagem, essa personagem, no caso eu, né? Nós temos aí um tempo que foi não delimitado, mas foi o tempo de eu ir ao supermercado fazer as compras. Eu tenho aí um espaço, né? Esse espaço, esse lugar que é o supermercado, né? E o enredo, que é o fato de ir lá fazer as compras e pagar bastante. Diferente do texto narrativo, o dissertativo, ele deve expor um ponto de vista sobre determinada coisa. Então, transformando esse meu texto narrativo aí em um dissertativo, podemos citar como exemplo: é perceptível o aumento dos preços, sobretudo nos produtos alimentícios, nos últimos dias. Uma cesta básica hoje custa o dobro do preço do mês passado. Então, como vocês podem ver aí, quando eu cito nesse meu exemplo, eu não tenho os elementos da narrativa, mas eu tenho sim um ponto de vista, né? Esse ponto de vista, ele está colocado com uma certa perplexidade diante de determinado fato, que é o preço dos produtos alimentícios. Esse ponto de vista, ele é defendido através da exemplificação de uma cesta básica, né? Cesta básica, vamos pensar aí nos alimentos que são básicos no consumo dos cidadãos, né? Que custa hoje o dobro do preço. Claro que isso não é verídico, né? Eu não fui pesquisar, eu não fui ao supermercado, mas é o que a gente verifica nas mídias, e por isso que eu citei este exemplo. Muito bem. Além de eu pensar que esse meu texto é dissertativo argumentativo, eu também devo ter em mente aí que esse meu texto, ele vai ter um leitor, e esse leitor é o meu avaliador, né? Então, quando eu escrevo, pensem que quando eu escrevo uma coisa para mim, quando eu faço aí as minhas anotações, quando eu faço a minha lista de compras para ir para o supermercado, eu vou lá e coloco palavras-chave, eu coloco de qualquer forma, mas eu entendo. E quando eu penso que vai ter uma outra pessoa, que vai ter um leitor para esse meu texto, eu tenho que pensar que eu tenho que me fazer entender pelas palavras, né? E aí eu sempre digo que as palavras e o mundo, eles não funcionam na mesma linha, né?
Então as palavras, elas não conseguem representar totalmente o mundo, a dinâmica de mundo que a gente vive. E aí até quando a gente pensa que o mundo e as palavras, elas não conseguem, né, caminhar numa mesma linha, imagine quando uma pessoa conta um fato para vocês e esse fato, que foi uma experiência dela, ela sentiu, né, de maneiras diferentes, ela teve sensações que às vezes não conseguem ser descritas em palavras. Então, ela dá uma aumentadinha, né, em como foi o fato, justamente para que você consiga perceber como que ela vivenciou esse fato. Isso nós estamos falando de mentira, né? Não, as pessoas que mentem, estamos falando daquela aumentadinha, né? Em determinadas situações, a aumentadinha inocente, né? Então isso ela só quer que você consiga entender como que foi a experiência para ela, porque é difícil de você colocar o que você vivencia, o que você pensa em palavras, tá? Isso porque o mundo, as palavras não é totalmente a representação de mundo, né? Outra coisa, quando eu penso, né, que esse meu avaliador, ele quer saber o que eu penso sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre as coisas que estão ali em questão, né? Então eu tenho que mostrar o que eu sei sobre esse determinado fato. E não é que a gente não saiba nada, né? A gente sempre sabe alguma coisa sobre tudo. E aí os pontos de vista divergem às vezes, né? Às vezes a gente pensa diferente dos outros, mas alguma coisinha sobre aquilo eu sei. Então, quando eu penso sobre os mais variados assuntos que vão cair no Enem, os alunos pensam assim, nossa, mas sobre isso eu não sabia o que escrever, não sabia o que falar e tal, não sabia nada sobre isso. Isso a gente deve adquirir pela leitura, né? Os alunos dizem, professora, eu não gosto de ler. Mas não necessariamente apenas a leitura das palavras, né? A leitura de livros, mas a gente precisa ter uma leitura de mundo, a gente precisa ver as coisas de diferentes formas, né? Então, avaliar, saber analisar, saber o que acontece no mundo, isso é importante. E às vezes a gente não consegue apenas com a leitura de histórias, né? Eu tive a oportunidade de ler o Diário de Anne Frank, e aí agora eu estou lendo Depois de Auschwitz, que é a história da meia-irmã de Anne Frank. Talvez quem lê o diário aí não vai entender, porque a meia-irmã é que o pai dela se casou com a mãe da Eve, né? Como ela se denomina no livro. Ele se casou depois, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto. Então, por isso meia-irmã. E ela é uma sobrevivente, né? Não é um diário, mas são recordações do que ela viveu na época. E aí, concomitante à leitura do livro, eu estou assistindo a série indicada pela minha aluna Adriele. Beijo, Adriele, a prof tá aproveitando muito aí a série que você indicou, Segunda Guerra Mundial em Cores. E aí, eu pude perceber que a história, ela é bem objetiva, para ela importa datas, números, os fatos do que aconteceram, as estratégias usadas para a guerra e todas essas coisas, quem se aliou com quem, essas coisas. E tanto no diário quanto no Depois de Auschwitz, a gente pode ver o sentimento, o que as pessoas vivenciaram, pessoas reais, ou seja, não eram números, o que lá eram apenas estratégias, aqui eram ações que determinavam a vida, às vezes, de muitas pessoas. Então eu queria deixar aí para vocês um exemplo de uma atividade que eu achei maravilhosa. A professora Nana e a professora Nilva se desenvolveram com os seus alunos, depois deles lerem o Diário de Anne Frank, para eles escrever sobre o seu período de quarentena, então fazer o seu diário
do que eles estão vivenciando hoje, né? Achei uma atividade magnífica, justamente porque depois vai vir a história e vai contar os números, os fatos, como eles aconteceram, o que foi, mas o que as pessoas viveram é diferente, né? O que as pessoas sentiram é diferente do que os fatos apenas em si. Então, eu também estou me juntando aí aos alunos do Coralha e às professoras, né, nessa atividade, e também vou registrar meu diário. Não sei bem ainda por onde começar, mas como eu sempre digo para os meus alunos, comecem colocando alguma coisa no papel. Depois vem o tratamento com essa linguagem, né, para saber como que ficou, tá? Ótima atividade e parabéns, professores. Então, os alunos sempre pedem, professora, como começar a minha redação? A redação, ela tem uma estrutura, né, pré-estabelecida, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas dizer isso para os alunos não basta. Então, eu digo para vocês, comecem colocando alguma coisa no papel, que depois vem o tratamento dessa linguagem e a organização dessa estrutura. Para auxiliar, eu deixo aqui para vocês um exemplo, né, de como começar. Então, eu peguei aí uma redação na internet, que é da Ana Clara Socha, de Brasília. Tá na internet porque é uma redação nota 1000, né, ela foi disponibilizada para o acesso das pessoas. Então, uma introdução, ela deve ter tema, o ponto de vista e os argumentos. Eu deixei aí em laranja, né, sublinhado justamente na redação dela, o tema. Então, ela tem ali: embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinemas nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte está direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então, eu deixei sublinhado ali em laranja o tema, né? O acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, e aí sublinhei ainda cinema, né? Que era o tema dado pelo Enem ano passado. Em verde, eu deixei sublinhado aí para vocês, destacado, né? Não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema, justamente porque é o ponto de vista dela. E aí, esse ponto de vista, ele é defendido por aqueles dois argumentos que estão em rosa, que é a concentração das salas de cinemas nos grandes centros urbanos e a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado aí muito das dicas, muitas das coisas que eu passei para vocês. Gostaria que vocês escrevessem as suas redações, mandassem, porque escrever é um ato de se praticar, né? Então podem enviar as suas redações que eu corrijo. Se vocês me deixarem, eu corrijo aí em uma das aulas, né? Justamente para vocês ir vendo o que está errado ou o que deve mudar. Um grande abraço a todos, um beijo no coração, paz e bem a todos.